Saber Direito desta semana é sobre direito civil. O curso aborda os direitos de vizinhança, condomínio e direitos reais de garantia. As aulas são com o professor Leandro Gobo. Olá, senhoras e senhores, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso Saber Direito. Eu sou o professor Leandro Gobo, professor de Direito Civil na Universidade de Brasília e estou tendo o prazer de ensinar para vocês alguns tópicos específicos sobre direitos reais. Relembrando, na aula 1 nós falamos sobre propriedade, na aula 2 enfrentamos algumas questões relacionadas ao direito de vizinhança, na aula 3 falamos sobre condomínio em sua acepção ampla e condomínio edilício, aquele condomínio que você conhece. Hoje nós vamos falar sobre os direitos de gozo e fruição e o direito do promitente comprador. Para você que está começando aqui por essa aula, para de roubar, volta na aula 1 ou assiste ela depois. Vale a pena ver todo o curso e vai ser um prazer enorme. Vamos em frente. Senhores, eu gostaria de começar essa aula falando especificamente sobre o direito do promitente comprador. Esse é um assunto interessantíssimo, muito relevante, não só para provas, concursos e para você que é estudante de direito, mas também para a vida de todos, porque diz respeito diretamente à metodologia e segurança numa hipótese de compra e venda de um imóvel, uma coisa que uma hora ou outra todos acabarão fazendo na vida. São apenas 2 artigos do Código Civil. São 2 artigos que tratam sobre esse direito real do promitente comprador do imóvel, mas eles afetam de forma decisiva o funcionamento dessa compra e venda de imóveis. Eu gostaria de explicar para vocês como que esse direito real altera um mero contrato de compra e venda, um contrato feito particular, um contrato feito em cartório. Para isso, nós temos que voltar um pouquinho e recapitular a aula 1, quando eu falei sobre aquisição de propriedade imóvel. O que eu disse para vocês? Eu disse que a propriedade de um imóvel, ela é determinada pelo registro e inscrição no cartório de registro de imóveis. Então, um proprietário de um imóvel é aquele que está, a princípio, sob a perspectiva de presunção, com o nome inscrito no cartório de registro de imóveis, exceto para alguns imóveis com valor muito baixo, são exceções que nós não vamos enfrentar muito aqui nesse curso. Se você quer comprar ou vender um imóvel, consequentemente, precisa-se alterar o nome que consta no cartório de registro de imóveis. Essa mudança de nome, essa transferência de propriedade de um bem imóvel, somente pode acontecer por meio de um instrumento público. Nós já dissemos que instrumento público é aquele feito em cartório. Não é um instrumento feito em casa e não basta reconhecer firma de um instrumento particular. O contrato, o instrumento, tem que ser feito integralmente no cartório de notas e depois registrado no cartório de registro de imóveis. Então, essa é a maneira de se transferir a propriedade de um bem imóvel. Pois bem, por que isso é relevante? Isso é relevante na medida em que os direitos reais, dos quais a propriedade é o exemplo maior, como nós já dissemos, afetam todos os terceiros. Tem uma afetação erga omnes. Se eu tenho o direito real de propriedade, eu tenho esse direito em relação não só a você ou a uma outra pessoa. É um direito que é exercido contra toda a sociedade, ou é uma garantia que eu tenho de proteção dos meus poderes de uso, fruição, disposição sobre aquela propriedade contra todos na sociedade. Essa é a característica do direito real e uma característica muito importante da propriedade, especialmente da propriedade imóvel. Se, portanto,
a propriedade imóvel. Só se registra em cartório de imóveis e a transferência só acontece por meio de um contrato, um instrumento público, então a consequência lógica dessa construção normativa é de que instrumentos particulares não são capazes de transferir a propriedade de um bem imóvel. Em outras palavras, se você quer comprar um imóvel ou vender um imóvel, você não pode fazer um contrato na sua casa, imprimir na impressora e assinar comprador e vendedor. Esse contrato particular não vai ter validade. Ele não vai ser suficiente para transferir a venda, para transferir a propriedade do bem imóvel. Mas ele gera, obviamente, ao se escrever e assinar, gera um direito obrigacional entre as partes. Nós falamos na aula 1 um pouquinho da diferença entre direitos obrigacionais e direitos reais. Basicamente, ele gera um direito obrigacional entre comprador e vendedor. A pessoa que prometeu comprar ou que prometeu vender naquela compra e venda, feita de forma particular, considerado pela doutrina e pela jurisprudência um contrato preliminar ao contrato público. Não vamos entrar nesse detalhe, é um assunto extremamente complexo, mas esse contrato é considerado um contrato preliminar, quando feito em instrumento particular com o objetivo de transferir um bem imóvel, certo? Esse contrato gera um direito obrigacional entre comprador e vendedor, mas não gera um direito real. Não gera um direito real. O direito real, como nós já falamos, são aqueles direitos previstos expressamente de forma taxativa no Código Civil e esse contrato feito por um instrumento particular, a priori, não gera um direito real. E qual a consequência prática de ser um direito real ou ser um direito obrigacional? E daí, professor Leandro, qual que é a utilidade disso? A utilidade é a seguinte: eu vou dar para você um exemplo que vai tornar isso um pouco mais claro. Pense assim: você decidiu comprar um imóvel, buscou o proprietário daquele imóvel e assinou com ele um contrato, um instrumento particular. Eu não estou entrando ainda na promessa de compra e venda, vamos dizer que você assinou um instrumento particular que não tinha as características da promessa de compra e venda que vamos falar em seguida. Criou um direito obrigacional entre você, comprador, e o vendedor. A propriedade não foi transferida. Imagine que, de forma trágica, o vendedor do imóvel, esse proprietário, venha a falecer. Ou, ainda, imagine que esse vendedor do imóvel, utilizando-se de má fé, decide vender o mesmo imóvel a uma outra pessoa, mas dessa vez por meio de um instrumento público. Qualquer uma dessas hipóteses vai gerar agora uma situação em que você, comprador, se vê diante de um terceiro. Um terceiro perante o qual você não tem, ao que tudo indica, um direito obrigacional. Esse terceiro, sejam os herdeiros do vendedor, seja essa pessoa que de boa fé comprou o imóvel sem saber que aquele imóvel já tinha sido vendido para você, esse terceiro não tem a obrigação de cumprir promessas e obrigações firmadas pelo proprietário do imóvel. É assim que funciona o direito obrigacional. O direito obrigacional obriga quem vende e quem compra, não obriga terceiros. Se fosse um direito real, o terceiro estaria obrigado também. Então, veja a relevância. Se você faz um instrumento particular de compra e venda, que não preenche os requisitos da promessa, como nós vamos falar agora em seguida, e um terceiro se envolve no problema, você pode se ver sem o imóvel. É claro que o direito prevê soluções e alternativas para que você não fique no prejuízo. Então, você terá direito de regresso, você terá direito de ajuizar uma ação para cobrar desse proprietário que lhe vendeu o imóvel e depois
vendeu para outra pessoa ou para cobrar dos herdeiros, o dinheiro que você gastou e não teve o benefício do imóvel que esperava receber. Você poderá fazer isso, mas você não poderá obrigar um terceiro a lhe entregar a propriedade do imóvel, porque a propriedade do imóvel só é transferida por instrumento público. E é nesse cenário que entra o direito real do promitente comprador. Vamos ler juntos aqui o Código Civil e ver o que está escrito no Código Civil expressamente com relação a esse direito do promitente comprador. Vejamos. Acompanhe comigo, já disse para você, vale a pena acompanhar com o seu Vademecum aberto ou com o Código Civil numa aba do seu computador, se você tiver no computador. E vamos ler juntos comigo, você vai aprender melhor se você conseguir manusear o Código Civil. É uma lei que todo mundo deve aprender a manusear, não só os estudantes de direito. Então, abra aí o Código Civil e vamos ler juntos o que diz o artigo 1417. Artigo 1417 do Código Civil. Está dentro do título 9, que diz do direito do promitente comprador. Vejamos. Artigo 1417. Mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Veja como esse artigo 1417 é um artigo só, mas é relevante, denso, traz os requisitos da promessa de compra e venda, traz as suas consequências e, mais importante, diz que o promitente comprador adquire um direito real, desde que preencha os requisitos. Eu vou fazer um comentário aqui rápido relacionado à natureza, tá, do direito do promitente comprador. Alguns doutrinadores dizem que o direito do promitente comprador seria um direito de gozo. Eu já vou explicar o que são os direitos de gozo, nós vamos estudar eles em seguida, na aula de hoje ainda. Outros doutrinadores dizem que seria um direito de aquisição. De toda forma, importa saber que é um direito real relacionado a uma propriedade de terceiro. Então, é um direito seu que afeta a propriedade de um terceiro. Muito claramente, um direito real, porque está escrito no artigo 1417 e também na lista dos direitos reais que o direito do promitente comprador é um direito real. Então, de que maneira essa promessa de compra e venda, quando preenche esses requisitos que vamos discutir já já, se diferencia de um instrumento particular que não preenche esses requisitos? Bem, pensemos o seguinte, eu dei o exemplo anterior, em que um instrumento particular foi feito. Instrumento particular, aquele contrato que você imprimiu na sua casa, não feito em cartório. Instrumento público é um instrumento feito em cartório de notas. Você, com um instrumento particular, pretende fazer uma compra e venda. Esse instrumento particular gerará um direito obrigacional entre você e o comprador e vendedor, você e o vendedor do imóvel, mas não gerará um direito real. Bom, a consequência, como eu já expliquei no exemplo anterior, é que você não poderá obrigar terceiros que não se submeteram àquela relação obrigacional o cumprimento da promessa. Contrato, nós estudamos isso em outras aulas, é uma promessa exigível em justiça e é uma promessa que só é exigível perante quem assinou o contrato. Não obriga terceiros. Os direitos reais obrigam terceiros. Como que funcionaria, então, os mesmos exemplos que eu dei, se nós tivéssemos agora um contrato de promessa de compra e venda que preencha os requisitos do artigo 1417 e, portanto, é um direito real? Como que funcionaria? Funcionaria da seguinte maneira. Você tem agora um direito real, portanto, aquele contrato, preenchidos os requisitos, pode ser oposto
e pode ser utilizado para obrigar um terceiro a transferir o imóvel para você. Vamos pensar num exemplo de forma específica. Especificamente, imagine que você decide comprar um imóvel. Vai até o proprietário do imóvel e assina com ele um contrato de promessa de compra e venda. Dessa vez, o seu contrato de promessa de compra e venda cumpriu todos os requisitos da lei para que tivesse um direito real. O que significa isso? Significa que esse contrato foi um contrato público ou particular, não importa, mas ele é irrenunciável, nós já vamos falar sobre isso, e ele foi registrado no cartório de registro de imóveis. Agora, você tem um direito real de compra do imóvel. Se você tem esse contrato de promessa de compra e venda, ainda não aconteceu a transferência da propriedade. A transferência da propriedade vai acontecer no futuro, normalmente ao final do pagamento das prestações, quando o proprietário firmará um instrumento público para transferência no cartório de registro de imóveis, certo? Mas essa transferência de propriedade ainda não aconteceu. Você tem uma promessa de compra e venda, por enquanto. Imagine que o proprietário decida vender este imóvel para outra pessoa. Ele pode fazer isso? Pode. O proprietário tem os direitos de usar, fruir e dispor, além de reaver. Ele ainda é o proprietário. Ele ainda é o proprietário. Apesar de existir uma promessa de compra e venda, ele ainda é o proprietário. Então, ele pode fazer a venda, alienação desse imóvel? Pode. E se ele alienar esse imóvel para um terceiro, o terceiro, agora proprietário desse imóvel, não assinou, perceba, não assinou o contrato de promessa de compra e venda que foi firmado entre você e o proprietário original. Mas a lei, o artigo 1417, diz que você tem um direito real. O que significa isso? Significa que você pode agora, diferente de um contrato que não tem característica real, obrigar aquele terceiro, novo proprietário do imóvel, a lhe transferir a propriedade mediante o pagamento. Você tem um direito real de aquisição. Você pode perseguir esse imóvel onde ele quiser, onde ele estiver, na situação em que ele se encontrar, e obrigar a transferência do imóvel e da propriedade do imóvel para o seu nome, obviamente, depois que você cumprir a sua parte na promessa de compra e venda, que é o pagamento da dívida, o pagamento do preço. E é exatamente essa a relevância e a diferença entre um mero instrumento particular de compra e venda, que não tem o poder, a potência de um direito real, e a promessa de compra e venda quando preenchidos os requisitos do Código Civil. Você que pretende comprar um imóvel precisa, obviamente, fazer uma promessa de compra e venda que lhe garanta um direito real de aquisição, porque assim você estará protegido. Se posteriormente o proprietário decide vender esse imóvel para alguém, se ele vem a falecer, qualquer coisa acontece, o seu direito real vai se sobrepor a qualquer acontecimento posterior e dará a você a possibilidade de buscar aquela propriedade onde ela estiver. Veja só que segurança, essa é a grande garantia do direito real. É o interessante, é o que ele traz de bacana, esse direito do promitente comprador. Enquanto, se você não tivesse esse direito, feito um instrumento que não se reveste das características de direito real e decide, e acontece, seja por má fé, seja não, acontece algo que transfere a propriedade para um terceiro, você pode até ter direito de não sofrer prejuízo, recuperar o dinheiro, mas o terceiro não estará obrigado a lhe transferir a propriedade do imóvel. E é exatamente isso que diz a doutrina. Eu queria ler com vocês um trecho de um livro da doutrina. Senhores, eu trouxe hoje um livro do Carlos Roberto Gonçalves. Ele é um doutrinador também bastante tradicional, escreve há muito tempo sobre o direito civil,
e ele, inclusive, escreve aquela coleção, usa aquele sistema do esquematizado, que é um sistema que muitos estudantes gostam, não é tão aprofundado como outros livros, não é tão detalhado, mas é preciso, é correto e para um estudo inicial é muitíssimo útil. Eu gosto do Carlos Roberto Gonçalves por essas características e vamos ver o que ele diz a respeito do direito do promitente comprador. Vejamos juntos. O direito do promitente comprador, ou a promessa de compra e venda, ele continua, aproxima-se do contrato preliminar de venda, porque seu resultado prático é adiar a transferência do domínio do bem. Domínio, vou lembrar vocês, é propriedade, para todos os efeitos, com algumas pequenas diferenças. Aula 1, se você quiser saber os detalhes. O seu resultado prático é adiar a transferência do domínio do bem compromissado até que o preço seja totalmente pago, diferenciando-se dele, porquanto dá lugar à adjudicação compulsória. O que significa isso? Significa que esse contrato, essa promessa de compra e venda feita como direito real no Código Civil, ele parece um contrato preliminar que gera essas relações obrigacionais. Mas ele tem uma característica especial. Ele é direito real. Por ser direito real, ele traz para você, promitente comprador, a possibilidade de adjudicação compulsória do imóvel. O que é isso, professor Leandro, adjudicação compulsória? Isso é o seguinte, se o proprietário, ou o terceiro agora que se tornou proprietário, novo proprietário, se recusar a transferir a propriedade do imóvel e você quiser essa transferência, você pode ajuizar uma ação com o pedido para que o juiz determine essa transferência para o seu nome. Você pode, de forma obrigatória, compulsória, garantir a transferência da propriedade do bem imóvel para você. Essa é a diferença entre a promessa de compra e venda que cumpre os requisitos do Código Civil, artigo 1417, e uma promessa de compra e venda ou um contrato de compra e venda feito em um instrumento particular sem essas características específicas. Vamos então analisar juntos quais são essas características que tornam um instrumento particular, que não tem direito real, em uma promessa de compra e venda com a potência do direito real. Para olhar esses requisitos, eu queria voltar junto com vocês aí no artigo 1417 e olharmos juntos o que diz ele para determinar e atribuir ao direito a característica de direito real. Vejamos juntos. Mediante promessa de compra e venda, então tem que se fazer uma promessa de compra e venda, tudo bem, em que não se pactuou, ou em que se não pactuou, como está escrito no Código, arrependimento. Então esse é o primeiro requisito. O primeiro requisito para que o seu contrato, a sua promessa de compra e venda, seja um direito real, é uma ausência de pacto de arrependimento. Isso significa duas opções. Primeira possibilidade é de que não haja no contrato nenhuma cláusula que permita o arrependimento. Na ausência de cláusula falando sobre arrependimento, entender-se-á que o arrependimento é proibido. E a outra hipótese, mais óbvia, é de existir de forma expressa uma cláusula no contrato que diz: o contrato é feito de forma irretratável, irrenunciável, afetando os herdeiros, como sempre se coloca. Nessa hipótese também estará excluído o arrependimento. Isso significa que, a contrário senso, se a sua promessa de compra e venda tiver uma cláusula que diz, por exemplo, a parte vendedora poderá se arrepender da venda mediante pagamento de multa de 5%. Esse contrato não será capaz de gerar direito de natureza real para você, comprador. A mera existência
da possibilidade de arrependimento, retira do contrato a sua capacidade de gerar um direito real. E, portanto, como consequência, esse contrato seria mero instrumento obrigacional, com as consequências que já discutimos relacionadas à impossibilidade de forçar, de obrigar terceiros a realizar a transferência do bem imóvel. Então, esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, celebrado por instrumento público ou particular. E esse é o mais interessante, porque se você faz um contrato de compra e venda de bem imóvel por instrumento público, esse contrato de compra e venda de imóvel, em regra, pode ser levado para o cartório de registro de imóveis para transferência da propriedade. Já um instrumento particular não tem essa característica. Por outro lado, o instrumento particular de promessa de compra e venda tem sim a capacidade de gerar um direito real. Então, você pode escrever sua promessa de compra e venda no computador da sua casa, imprimir essa promessa de compra e venda, assinar, e ela vai estar revestida desse requisito de formalidade previsto no artigo 1417? Sim, sim. Você mesmo pode elaborar o contrato dessa maneira. Veja como o Código tentou acomodar a vida real e as situações que acontecem no dia a dia de compra e venda de imóvel. Ele te dá a você uma enorme garantia, mesmo com base em um instrumento particular. Continuemos. Registrada no cartório de registro de imóveis, já vou falar sobre isso. E aí ele diz que adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Então, eu vou só comentar que não existe direito real à aquisição de bens móveis. Não é uma possibilidade no nosso código, você não pode ter o direito real de aquisição de bens móveis. Como já discutimos na aula 1, os bens móveis, a propriedade se transfere pela tradição, ainda que ficta. Mas o bem imóvel pode sim ser objeto de promessa de compra e venda. E, voltando um pouquinho aqui no outro requisito, registrada no cartório de registro de imóveis. Então, você precisa pegar o seu instrumento de promessa de compra e venda, público ou particular, não importa, e levar até o cartório de registro de imóveis e fazer o registro na matrícula do imóvel. Por que esse é um requisito? Vamos entender isso. Senhores, se nós acabamos de compreender que esse direito de promessa de compra e venda é um direito real, isso significa que esse direito afetará terceiros. Por um lado, isso dá a você, comprador, uma enorme segurança de que aquele contrato será cumprido. Por outro lado, isso gera um problema de informação. Os terceiros que adquirirem esse imóvel estarão obrigados pelo seu contrato de promessa de compra e venda e estarão obrigados a lhe transferir a propriedade. Obviamente, ninguém pode ser obrigado a fazer algo sem que tenha tido a oportunidade de, no mínimo, tomar conhecimento da existência daquele contrato de promessa de compra e venda. E é por isso que o contrato de promessa de compra e venda precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis. Isso faz com que qualquer potencial comprador, qualquer membro da sociedade que tenha um interesse naquela propriedade, poderá pedir uma certidão no cartório de registro de imóveis, e isso é absolutamente público, qualquer pessoa pode fazer esse pedido. E nessa certidão constará que há uma promessa de compra e venda. Então veja, se alguém decide comprar um imóvel em que consta uma promessa de compra e venda, ele já sabe que terá ou estará obrigado nos termos daquela promessa de compra e venda. Assim você fecha o ciclo. Você protege o comprador, que agora tem a tranquila possibilidade de
aguardar o final dos pagamentos para ver a propriedade transferida. E protege terceiros, porque você deu a todos a oportunidade de conhecer aquela cláusula, aquela restrição de natureza real e aquela necessidade, o que vai levar um terceiro a tomar uma decisão com relação a comprar ou não, já sabendo da existência daquela cláusula. Perfeito? E na prática, como que funciona? Quais são os detalhes práticos para a execução dessa promessa de compra e venda? Senhores, na prática, o contrato de promessa de compra e venda funciona da seguinte maneira. A ideia é que a posse seja transmitida de forma imediata, normalmente, em regra pelo menos, para o promitente comprador, ou seja, ele já entra dentro do imóvel, começa a usar aquele imóvel, recebe a chave, só que vai realizar os pagamentos. Até pela natureza de bens imóveis que custam muito caro. Bens imóveis tendem a custar muito caro. O pagamento não costuma ser feito de forma imediata. É uma transação diferida no tempo, que, aliás, é a característica que leva à necessidade de um contrato. O contrato existe quase sempre para proteger uma transação diferida no tempo. Então, você já pode usar o imóvel e paga as prestações. Ao final dos pagamentos, faz-se um instrumento de compra e venda público e transfere-se a propriedade do imóvel no cartório de registro de imóveis. E se, por acaso, o proprietário não quiser fazer a transferência? Bom, nessa hipótese, o direito real de promitente comprador lhe dá a possibilidade de obrigar o proprietário a transferir para você aquele imóvel por meio de uma ação judicial. Normalmente, esse contrato ele é feito e protege também, garante também proteção com relação a impostos e taxas. Quem está na posse do imóvel costuma ser o responsável por todos os custos daquele imóvel, enquanto o proprietário, mesmo sendo proprietário, não paga os custos, porque não está utilizando do imóvel. E por que não se transfere desde logo a propriedade? Você perguntaria. Para que esse contrato preliminar, essa promessa, para que a propriedade só se transfira depois? Por que não transferir logo a propriedade e fazer os pagamentos? Para a proteção do proprietário vendedor. Por quê? Se os pagamentos não são realizados e há uma promessa de compra e venda, esse imóvel, nesse momento, é de quem? É do vendedor, ainda não foi transmitido. É do promitente vendedor, a pessoa que prometeu fazer a venda. Mas ele não está recebendo os pagamentos. O promitente comprador não está cumprindo com a sua parte do contrato. O que o promitente vendedor, proprietário ainda do imóvel, pode fazer? Pode pedir o término, tá, do contrato. E, com esse término, ele pode pedir. Há uma discussão com relação a como ficaria multas, taxas e etc. Mas a propriedade nunca mudou. Então, o vendedor pode garantir retomar a propriedade do imóvel, retomar a posse do imóvel com base na falta de cumprimento das cláusulas contratuais de promessa de compra e venda? Pode. Esse modelo protege o vendedor e protege o comprador. Perceba, se o comprador fizer essa promessa de compra e venda com cláusula de irrenunciabilidade ou ausência de qualquer cláusula a esse respeito, fizer o registro no cartório de registro de imóveis e realizar todos os pagamentos combinados no contrato, no prazo correto e no valor correto, ele terá o direito real contra qualquer contra terceiros, de que a propriedade do imóvel seja a ele transferida. Plenamente seguro, satisfeito e, desde que cumpra a sua promessa de pagamento, sem riscos. Já com relação ao vendedor, ele continua como proprietário do imóvel até que haja a finalização dos pagamentos,
portanto, não corre o risco de transferir a propriedade se vê sem o imóvel e sem os pagamentos. Ele tem a garantia da propriedade, que continua com ele, e ao final dos pagamentos terá que realizar a transferência. Mas, ora, se o vendedor combinou aquele preço, ele terá tranquilidade em fazer essa transferência porque era o que ele queria desde o início. E se por qualquer motivo esse vendedor transferir essa propriedade ou houver uma transferência por falecimento ou por má-fé, o que quer que seja, os terceiros ficam também obrigados àquelas mesmas cláusulas. E os terceiros também estão protegidos. De que forma? Com a inscrição no cartório de registro de imóveis, os terceiros sabem que aquele imóvel contém uma promessa de compra e venda. E sabe que, se adquirir aquele imóvel, terá que cumprir as regras daquela promessa de compra e venda. Sem problema nenhum. Aliás, a cessão, o proprietário que ainda não transferiu pode ceder os direitos desse contrato para que o recebimento das parcelas aconteça por uma outra pessoa, sem problemas, isso pode acontecer. Mas o que importa é que o terceiro tem o direito de saber, ele tem a informação a respeito da existência daquela promessa de compra e venda. Fecha-se o ciclo. Nós protegemos o comprador, protegemos o vendedor e protegemos os terceiros que, porventura, venham a ser incluídos nessa situação. Senhores, então, encerrando esse assunto, eu gostaria apenas de apontar que, na prática, se você decide comprar um imóvel, o que você tem que fazer? Primeira coisa, fazer uma pesquisa completa do registro daquele imóvel e dos proprietários, para saber da inexistência de dívidas, inexistência de qualquer tipo de garantia, qualquer tipo de problema na matrícula do imóvel. Saiba que quando você compra um imóvel e o vendedor tem dívidas anteriores à sua compra, elas podem vir a afetar esse imóvel, ainda que não tenham sido previamente inscritas no registro de imóveis. Então, você precisa se proteger e se precaver e fazer a pesquisa completa. Tendo feito toda a pesquisa, estando tudo de acordo, pode imprimir um contrato de promessa de compra e venda na sua casa, seguindo os requisitos do Código Civil. Significa o quê? Ausência de renúncia, ou seja, não tem uma cláusula que permite a desistência desse contrato. Leva esse instrumento particular ou público, se você preferir fazer em cartório, ao cartório de registro de imóveis, faça o registro, pronto. O senhor estará protegido, pode fazer os pagamentos com tranquilidade e, ao final dos pagamentos, com aqueles comprovantes de pagamento, você terá adquirido um direito real de transferência da propriedade para o seu nome. Se o proprietário não fizer, você pode pedir isso judicialmente. E eu vou lembrar, finalmente, que, por se tratar de compra e venda de bens imóveis, deve haver, se alguém for casado, a chamada outorga uxória ou outorga marital, a depender de quem tem que dar a outorga. De toda forma, usa-se a outorga uxória de forma tanto para homens quanto mulheres. O que importa é que o cônjuge que participa da negociação deve também assinar esse contrato de promessa de compra e venda. É obrigatório. É obrigatório na compra e venda de bens imóveis, essa é a regra da lei. A sua capacidade é diminuída com o casamento, porque você precisa da autorização do cônjuge, exceto se o casamento for separação total de bens, né? Mas, em hipóteses comuns, os cônjuges têm que assinar também o contrato. Assinando o contrato, você terá um direito real de promessa de compra e venda, estará protegido e pode fazer os pagamentos com tranquilidade, que ao final haverá transferência. Senhores, era isso que eu queria falar sobre direito do promitente comprador. É um direito muito interessante. Eu não coloquei ele expressamente dentro dos direitos de gozo, porque há uma discussão doutrinária acerca disso ser verdade ou não. Então, eu vou passar agora expressamente e especificamente aos direitos reais de gozo. Senhores, direitos reais de gozo, o que são esses direitos? Nós falamos na aula 1 que o direito de propriedade inclui 4 poderes: poder de usar, poder de fruir, poder de dispor e o poder de reaver a sua propriedade.
Os direitos de gozo quase sempre funcionam de maneira a transferir parte desses direitos, parte desses poderes a um terceiro. Eles se enquadram dentro dos direitos reais em relação à propriedade alheia. Então, os direitos de gozo são direitos normalmente relacionados a esses 4 poderes, que um terceiro tem em relação a uma propriedade de outra pessoa. Em outras palavras, o proprietário, que tinha o direito de usar, fruir, dispor e reaver, decide, a título de exemplo, ceder por um tempo o direito de uso para um terceiro. Ele desmembra os poderes, desmembra esse feixe de poderes. Ele mantém os outros direitos de fruir, de dispor, de reaver, mas o direito de uso ele transfere para um terceiro. Esse terceiro não se torna proprietário, se torna titular de um direito real. Enquanto o proprietário, agora, é um proprietário com propriedade limitada, como conversamos na primeira aula, porque não tem, de forma completa, todos os poderes. Existem vários direitos reais de gozo. Nós vamos falar especificamente sobre alguns deles aqui na aula de hoje. Eu queria mencionar para vocês os mais importantes: usufruto, uso, habitação, superfície. Vamos falar também sobre as servidões. Não vamos de maneira alguma encerrar todo o assunto, mas vamos mencionar os principais pontos relacionados a eles. E eu queria começar falando especificamente do usufruto. Senhores, o usufruto é a transferência dos direitos de usar e fruir um bem a um terceiro. O proprietário, que perde os direitos de usar e fruir, nós já falamos isso na primeira aula, se chama nuproprietário. Nuproprietário porque ele é proprietário, ele é dono, mas não tem os poderes de usar e fruir, que são 2 poderes essenciais, fundamentais ao direito de propriedade. Usufruto, ele pode ser por um tempo ou ele pode ser vitalício, até o falecimento do usufrutuário. E por que alguém faria usufruto? Qual que é a utilidade lógica desse direito real de usufruto? Eu explico para vocês. Na prática, ele é utilizado mais comumente no âmbito familiar. E tem um exemplo, existe um exemplo que é o exemplo mais comum do usufruto. O exemplo mais comum do usufruto é o exemplo dos pais que decidem antecipar a herança, transferir desde logo a propriedade de um bem imóvel que eles têm para o filho, para facilitar a vida do filho, acabar com a necessidade de um inventário futuro e já transferir desde logo a propriedade. Filho, você tem um filho só, herdeiro único, por exemplo, e o pai ou a mãe decide: filho, vou lhe transferir a propriedade da casa que comprei com esforço e suor de muitos anos. Vai ficar para você a casa. Parabéns. Mas eu ainda não morri, tenho muito tempo de vida pela frente e eu quero ficar na casa e usar e fruir da casa até o meu falecimento, diz o seu pai ou sua mãe. Então, ele decide doar para você a propriedade, retendo, entretanto, de forma vitalícia o usufruto. Um usufruto vitalício até o fim da vida do seu pai ou da sua mãe. O que isso vai significar na prática? Na prática, isso vai significar que o proprietário agora é o filho. O proprietário ou o nuproprietário agora é o filho. Mas quem tem os direitos de usar e fruir até o resto da vida são os pais. E esses direitos de usar e fruir incluem o quê? Incluem a possibilidade de fazer o que bem entender do imóvel, usar como lhe aprouver, inclusive alugando para terceiros. Vamos lembrar que o uso é a utilização do bem, inclusive para guardar, da maneira que a pessoa quiser. E inclui os frutos naturais. Fruir
inclui frutos civis e frutos industriais. Frutos civis, estamos falando do quê? Locação, por exemplo. Então, olha que interessante. No usufruto vitalício, ou no usufruto, na verdade, nesse exemplo de usufruto vitalício, você recebeu dos seus pais o imóvel e é proprietário do imóvel, mas você nada pode fazer com ele. Você tem o direito de dispor ainda, o direito de dispor lhe foi transferido. Então você, filho, vender, fazer uma venda daquele imóvel, alienar o imóvel, pode, mas não pode intervir nos direitos de uso e fruição. Então, se decidir alugar aquele imóvel, a pessoa que tem a decisão com relação ao aluguel ou não do imóvel é o usufrutuário. A pessoa que recebe os frutos daquele aluguel é o usufrutuário. O direito de fruir é dele. Então, isso protege as duas partes. Esse é o uso mais comum do usufruto. Protege o usufrutuário, que agora poderá usar e fruir do imóvel para o resto da vida, enquanto o filho, proprietário, apenas aguarda o tempo em que receberá esses poderes e poderá, de fato, usar e fruir dessa propriedade. Com relação a direitos e deveres do usufrutuário e do proprietário, o proprietário, no proprietário, nessa hipótese, tem o direito de vender o imóvel, dispor daquele imóvel, certo? Mas essa disposição pode acontecer, ele pode vender, mas o novo proprietário deve observar o usufruto também. O usufruto é um direito real. Por isso, ele é um direito real. O que significa? Se o proprietário vende, você, filho que recebeu esse imóvel, vende o imóvel, os pais não são afetados de maneira alguma. O usufruto é um direito real, que vai afetar também terceiros, todos, erga omnes. Por afetar terceiros, obviamente, tem que estar inscrito no cartório de registro de imóveis, permitindo, então, que terceiros tenham a informação e o conhecimento daquela cláusula de usufruto, daquele usufruto existente e possa adquirir, por exemplo, o imóvel, mas decidir se pretende quanto que vale aquele imóvel, considerando todos os fatores daquele contrato de usufruto. O usufrutuário é responsável pela manutenção do imóvel, pagamento de despesas ordinárias, e o proprietário paga apenas as despesas extraordinárias e despesas ordinárias não módicas. Um limite previsto em lei de 2/3 da vantagem líquida. Basta pensar que despesas excepcionais ou ordinárias de valor alto, que essas serão de obrigatoriedade do proprietário, porque, afinal de contas, é dele a propriedade. O usufrutuário, por sua vez, deve bancar toda a parte de impostos, taxas e manutenção do imóvel. Além disso, o usufrutuário tem a obrigação de manter o imóvel, o bem, nas condições em que se encontrava. Não pode desfazer, não pode dispor daquele bem, destruir, nada disso, ele não tem esse direito, ele deve manter o bem na situação em que estava e deve, inclusive, pagar indenização ao proprietário se algo acontecer por sua culpa. Mas não paga indenização pelo desgaste natural do uso. Essa é uma questãozinha que cai muito em concurso, então fica a dica para vocês. O custo, numa hipótese de usufruto, o desgaste natural do uso do bem não tem que ser indenizado pelo usufrutuário ao proprietário. Então, fica essa dica para vocês. Esse é o modelo geral do usufruto. A transferência dos poderes de usar e fruir do proprietário para um terceiro. E o uso? Como que funciona o uso? Senhores, o nome, muito claramente, diz que uso é, obviamente, a transferência apenas do poder de usar, sem transferir o poder de fruir. Ele é como se fosse um usufruto limitado, e é isso que diz a doutrina. Vamos voltar um pouquinho mais para os livros e ler o que diz Carlos Roberto Gonçalves,
mesmo livro, nós estamos com o mesmo livro que já foi mencionado agora há pouco, a respeito do uso, direito real de uso. Em realidade, o uso nada mais é do que um usufruto limitado. Destina-se a assegurar ao beneficiário a utilização imediata de coisa alheia, limitada às necessidades do usuário e de sua família. Por isso, a tendência de se reduzir a um conceito único, o direito de usufruto, uso e habitação. Já falamos sobre habitação. Optou, entretanto, o legislador pátrio por distingui-lo dos outros dois direitos reais mencionados. Então, vejam bem, o uso funciona para todos os efeitos como usufruto, que acabamos de mencionar, mas o usuário não tem o direito de fruir. Então, ele não pode alugar aquele bem para um terceiro e colher os frutos civis daí decorrentes. Ele não tem esse direito. E eu vou falar um outro detalhe também do uso, que é uma definição, que é uma posição jurisprudencial, mas que costuma também cair em provas, para que você saiba. No direito de uso, a lei diz que deve se limitar às necessidades da família. Significa, na prática, que se houver uma plantação e o resultado da plantação for maior do que o necessário para a sobrevivência da família que tem o direito real de uso, ela não pode ficar com excedente. O excedente é do proprietário. E nem mesmo, e agora estou contando para vocês decisão judicial, jurisprudência, nem mesmo se houver uma deficiência em outra plantação, não se pode usar a primeira para suprir aquela deficiência. O excesso, por exemplo, vendendo, o excesso é do proprietário. E por fim, para encerrarmos o ciclo usufruto, uso e habitação, o direito de habitação é o direito de uso quando este uso diz respeito exclusivamente a habitar um imóvel, de forma prevista no Código Civil, gratuita. O direito de habitação é um direito real gratuito. A pessoa que tem o direito de habitação pode, então, habitar gratuitamente um imóvel pelo tempo determinado ou até o final da sua vida, se assim se definir. E a utilidade desses três direitos reais é a possibilidade do titular desses direitos, do usufrutuário, do titular do direito de uso e de habitação, de se opor a terceiros que, de alguma maneira, queiram atacar o seu direito. Mesmo se o proprietário muda, o titular destes direitos tem a capacidade, a condição de opor contra estes terceiros o seu direito, nos limites definidos na Constituição de cada um desses direitos de uso, usufruto e habitação. Essa é a característica dos direitos reais, a possibilidade de afetar terceiros. Para finalizar, vamos falar um pouquinho agora sobre superfície. Senhores, o direito de superfície, eu queria ler com vocês, vamos juntos, no 1369, e o que diz o 1369? O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. A superfície, ela suplantou um direito antigo que existia, se chamava enfiteuse, mas ela pode ser onerosa, pode ser gratuita, e basicamente consiste em o proprietário dar a um terceiro o direito de construir ou plantar em sua propriedade. O terceiro pode ficar, ao final do contrato, com a propriedade daquele bem ou não, numa plantação. Então, por exemplo, vamos dar exemplos de uso. Para que se faria um contrato de superfície? Vou dar dois exemplos para vocês, um de plantação e um de construção. Com relação à plantação, imaginem uma fazenda em que o proprietário não tem hoje condições financeiras de realizar o plantio e um terceiro tem interesse de realizar o plantio. Pode-se fazer um contrato de superfície e acertar um valor específico
que aquele terceiro, ao final, pagará para o proprietário, ou em prestações, ou como se bem entender. E eu vou contar para vocês um outro uso muito interessante da superfície, que é clubes de futebol. Esse é um uso muito comum. Um clube de futebol quer construir um estádio ou reformar seu estádio. É comum que dê direito de superfície a um terceiro, o terceiro faz todo o investimento no estádio e retém direito sobre aquele estádio de exploração, de tickets, de exploração dos lucros do uso daquele estádio, inclusive para shows, por um período, digamos, de 30 anos. Dessa maneira, o clube de futebol se beneficia porque ganhou um estádio e não pagou nada, não tinha talvez caixa para construir um estádio, um terceiro tinha. E o terceiro se beneficia com os lucros decorrentes daquele investimento com o tempo. Então, esse é o direito real de superfície. Senhores, foi um prazer enorme dar essa aula 4 para vocês sobre direitos de gozo, focando no direito do promitente comprador. Nós estamos quase encerrando o nosso curso em que escolhemos alguns tópicos de direitos reais para discutir aqui. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo útil. Vamos continuar com a nossa aula 5, quando falaremos sobre direitos de garantia, inclusive alienação fiduciária, assuntos muito interessantes. Relembrando, hoje falamos de direito do promitente comprador, que se trata de um direito real. Contamos para você como fazer de forma segura num contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda de imóvel, e falamos um pouquinho de alguns direitos de gozo, falamos do uso, do usufruto, da habitação, da superfície e mencionamos a definição de servidão. Continuem comigo, próxima aula vamos falar sobre direitos de garantia e aí encerramos. Um grande abraço e até a próxima. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.